Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sessão virtual do Francisquinho. Hoje, quinta-feira, 19h30. E vamos começar o nosso trabalhinho pedindo ao nosso irmão João que leia para nós a mensagem de orientação. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. É do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 66, Boa Vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo. Boa vontade descobre o trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. Conquista o amor. O amor gera renúncia. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcança, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. A nossa irmã Franci vai ler uma mensagem da irmã Sheila. Graças a Deus. Novas mensagens. A mensagem do dia, volume 2. No solo da vida. A alma é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Para muitos, esse será o momento de remover pedras e calhaus no abençoado trabalho de purificação, traduzido nas provas dolorosas e expiações redentoras. Outros começam a abrir os sucos renovadores a fim de recolher as sementes do bem. Não faltam ainda aqueles que, após longos períodos de renúncia e dedicação, em que muitas vezes regaram com suor e lágrimas a lavoura das virtudes, oferecem agora os frutos do amor colhidos da própria alma. Mas também há quem ainda se encontre inerte perante a própria consciência, carregando-se a praga do egoísmo e a erva daninha das viciações. Se desejas paz por dentro, faze uma pausa na caminhada e examina como tens cultivado a tua alma. E recorda que a qualquer momento podes usar o arado da vontade a fim de melhorar o teu solo espiritual, alcançando depois a colheita justa do teu esforço no bem. Graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã. O nosso ambiente já está preparado e possamos fazer a prece de abertura do nosso trabalhinho de hoje. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Aqui estamos nós mais uma vez para mais esse trabalhinho de amor, caridade e aprendizado. Que sejamos protegidos e amparados para que esse trabalhinho seja de muito proveito. E pedimos proteção ao nosso irmão que irá fazer o estudo de hoje. E ao sairmos daqui, sentiremos melhores do que aqui entramos. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Paulo, deu um apagão aqui. Eu vou ler o Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. O item 21.
haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-lo, necessário se torna apelar para a caridade boa compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale em cada um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Agora, meus irmãos, vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Eduardo, que fará o estudo hoje sobre o Livro dos Espíritos. Meu querido, boas vibrações. Boa noite a todos, meus irmãos. O nosso estudo de hoje é sobre a conclusão do Livro dos Espíritos, dos itens 4 até o item 6. Nesse trecho da conclusão, porque ela está dividida, se não me engano, em três estudos, né? A gente tem que voltar um pouquinho no que foi falado no estudo anterior, do item 3, porque exatamente Kardec fala muito sobre o materialismo, né? E a gente sabe que o materialismo ele está ligado intimamente ao egoísmo, né? Aí vem o orgulho, né? Materialismo. Kardec comenta sobre o ceticismo. O ceticismo ele pode levar ao materialismo. E ele abre caminho, né? O materialismo, ele abre caminho para que os encarnados se deixem levar pela matéria e esquecem que a verdadeira finalidade da encarnação é se espiritualizar mais e não materializar mais o espírito. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele tem um capítulo que ele fala sobre o materialismo e outro sobre os materialistas. Eu separei um trechinho do que ele fala sobre os materialistas, né? Ele fala assim: desde as primeiras horas da nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo ensinaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas, privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente. Mas, para atingirmos a meta, é imperioso se dispõe a cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Aqui, mais para frente, nós vamos comentar um pedacinho exatamente sobre essa possibilidade do estudo, né? Por quê? Porque o progresso da humanidade ele tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor, de caridade. É aí que se funda a certeza do futuro, que também é a pedra fundamental da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela, com a
pluralidade das existências, né? Não pode haver pluralidade das existências se não houver vida futura. Emmanuel, no item abnegação, ainda do livro Religião dos Espíritos, ele comenta que o supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Quer dizer, não dá para todo mundo parar de ser egoísta de uma vez só, né? É um trabalho individual com resultado conjunto. Dessa lei de justiça, de amor, de caridade, que encerra todas as condições de felicidade do homem, derivam todas as demais leis. Comparando as idades dos povos, né, pode-se avaliar o quanto as condições têm melhorado e aí dá para avaliar como será o futuro. Se a coisa está preta e só piorando, nós temos que nos preparar para uma coisa pior. Mas se estivermos reparando, fazendo análise que tem melhorado, como tem melhorado mesmo, né? Aí a gente só pode esperar coisa melhor no futuro. Eu fui pesquisar, que eu já não lembrava mais, o que significa, né, o verbo civilizar, né? Então, civilizar significa tornar cortês, bem educado, converter ao estado de civilização uma região, por exemplo, que jamais se civilizou, os selvagens, né? Mas nós não podemos nos enganar com os selvagens, porque eles nos ensinam muitas coisas. Então, diante da civilização, as barreiras vão diminuindo, né? E de um extremo a outro do planeta, né? Com as navegações, com as facilidades de transporte, né? Hoje, a gente vê, sai de um país, vai para o outro, chega no mesmo dia. Antigamente levava quanto tempo? Às vezes nem chegava, né? Ficava pelo caminho. Então, o homem tem procurado se integrar, apesar de que muitas empresas, com aquele, vamos falar aqui, da proteção das patentes, né? Elas se espalham por todo o planeta, né? E aí querem também ter os seus interesses defendidos em todos os países. Então, nós temos várias associações de âmbito planetário, né? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a FIFA, do futebol, que acho que quase ninguém conhece aí, a Organização Internacional do Trabalho, né? Temos aí também um prêmio que é mundialmente conhecido, que é o Prêmio Nobel, que premia aqueles que se destacam nas categorias de física, química, medicina, literatura, a paz. Tudo isso vai unindo os homens, né? Para os cinéfilos tem o prêmio do Oscar. Isso se espalha por todo o planeta. As distinções de raças e de castas vão se extinguindo. E nós não podemos deixar isso crescer. Temos que incentivar a eliminação de todas essas seitas, castas, tudo que fazem o segregacionismo das raças das pessoas menos adiantadas. No Livro dos Espíritos, na questão 789, os Espíritos nos ensinaram que o progresso fará com que todos os povos do planeta se achem reunidos um dia. Mas isso não vai possibilitar que uma só nação surja exatamente por causa dos problemas das latitudes e das longitudes. Porque tem o problema
da temperatura dos locais, né? Então, os costumes sempre vão ser diferentes. Mas eles nos dizem que a caridade não conhece nem latitude nem longitude. E que um dia, né, quando os homens lembrarem das leis da consciência, que elas estão gravadas lá na consciência, né, a lei de Deus gravada na consciência, a paz vai se estabelecer, vai se estender por todo o planeta e todos viverão felizes, né? Quando o amor prevalecer, quando o bem se expandir, quando o mal não for mais aquele que prepondera no planeta. E de tempos em tempos surgem no seio da sociedade homens de gênio que vêm trazer um impulso, né? Eles agem como instrumentos de Deus e, de pronto, fazem a humanidade se adiantar bastante, muitos anos. Leon Denis, no último trabalho dele, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ele escreveu assim, um trechinho que eu trago, que eu achei muito interessante. Que espetáculos, que maravilhas representam para a nossa vida esses mundos longínquos, que variedade de sensações que se podem recolher desses universos. E essas almas prosseguem sua viagem na imensidade, até que, submetidas à lei eterna, retomam órgãos novos, se fixam sobre um desses mundos para cooperar pelo trabalho, para o seu adiantamento, para o seu progresso. Ante esses horizontes imensos, como a nossa Terra fica pequena. E diante de tais perspectivas, pode-se temer a morte? Ele fala. Então, ele fala sobre, deixa entendido sobre a vida futura. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 790, os Espíritos nos informaram que a civilização não significa uma decadência da humanidade, né? Mas sim um progresso incompleto, porque o homem ele não atinge a maturidade assim prontamente, que a natureza não dá saltos. Mas que ele fala que é necessário que todos trabalhem nesse sentido, todos juntos. Mas isso a gente sabe que não depende apenas dos encarnados, né? Kardec já comentou isso tudo no livro, né? No Livro dos Espíritos. Ele foi comentando tudo isso pelas questões que os Espíritos trouxeram. E a gente constata que no Livro dos Espíritos, Evangelho, essa conclusão ela tem muito a ver, e a gente aprende bastante, no capítulo 18 da Gênesis. Como é conclusão, eu não trouxe muita coisa do capítulo da Gênesis, que também é muito grande, né? E no capítulo 4 do Evangelho, no item 18, eles nos ensinam que os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Pelo contrário, eles são fortalecidos. E os espíritos formam no espaço um grupo de famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança das inclinações. A reencarnação não os separa, senão por algum tempo, porque, ao retornarem à erradicidade, eles se reencontram como amigos. E aí nós temos as colônias, né, espirituais. Nessa parte dessa conclusão, Kardec, quando ele fala que a doutrina espírita é antagônica do materialismo, ele queria dizer que a vida verdadeira é a vida
do espírito na espiritualidade, né? Então, nós temos recebido muitas comunicações do plano extrafísico. No livro Cartas de uma Morta, a Maria João de Deus, tem um trechinho que ela escreveu assim: vida social numa morada espiritual coletiva. A vida social nas colônias espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para seu retorno à Terra numa nova roupagem física, ou seja, reencarnar de novo com um outro corpo. Estudam, trabalham, repousam e se divertem. Há relatos de casamento, festas e jogos, segundo hábitos e costumes da colônia. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele diz: católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. E ainda, cabe nos lembrar que a morte não transforma ninguém em santo, todos seguem tal qual estão no seu desenvolvimento moral. E André Luiz, no livro Libertação, ele escreveu um trechinho assim: incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Mas André Luiz lembra que Deus não desampara nenhum desses irmãos e que eles são acompanhados por entidades trabalhadoras nessa parte. E é assim, meus irmãos, que essa passagem das colônias e tudo, né? Nós encontramos isso no capítulo 3º do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai, onde o estudioso da doutrina percebe a vida futura, né? Quando no Evangelho de João, ele colocou assim: que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar um lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, meus irmãos, os espíritos da codificação, eles esclarecem que quando a moral estiver desenvolvida juntamente com a inteligência, os males desaparecerão, mas que os homens estão se aperfeiçoando moralmente e que não se pode esperar a perfeição daquilo que é imperfeito. E eles disseram assim, na 793, reconhece-se uma civilização completa pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Todavia, somente podereis vos considerar civilizados quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, eles nos dizem aqui, quer dizer, nos dão um chamamento à realidade, porque nós aqui chegamos encarnando, nós deixamos as coisas de lado, né?
e acreditamos que tá bom para nós e nos deixamos levar pelo materialismo, pelas sensações, né? E acabamos nos afastando do verdadeiro objetivo. Uma civilização incompleta é sempre um estado transitório. À medida que a civilização vai se aperfeiçoando, ela faz cessar alguns dos males que ela própria gerou. Todos vão desaparecer com o progresso moral. Somente se pode considerar uma nação mais civilizada, na acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas. Isso é importante. Em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta, de nascimento, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas para todos. Em que, com menos parcialidade, se exerça justiça. Em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam amplamente respeitadas e em que exista o menor número de desgraçados. Então, a gente vê que o capitalismo deixa de lado cuidar das pessoas, né? A gente vê um país rico, mas as pessoas passando dificuldades. Antigamente via os reis ricos, o povo também na mesma condição, passando necessidade. Então, nesse aspecto, parece que a coisa não mudou muito. Mas, sendo a atual geração mais adiantada que a anterior, então, esperamos que a próxima que venha, ela também seja mais adiantada, né? Que os espíritos que aqui cheguem reencarnando, eles sejam mais adiantados. E nós sabemos que provavelmente vai acontecer isso, porque nós estamos o planeta está passando desde muitos anos, desde a época da codificação, que o planeta já vem passando por uma separação, né? Alguns espíritos já estão sendo encaminhados já para outros mundos, onde eles vão se sentir mais à vontade. Porque com a renovação do desencarne, né, também, todos os dias, alguns preconceitos antigos vão se extinguindo com essas pessoas. Meus irmãos, no item 5, Kardec comenta nesse item, né, o que se pensava na época do lançamento do Consolador Prometido, né, de que as crenças espíritas ameaçavam invadir o mundo. Sempre tem os boatos, né? Aqui, em princípio, naquela época ainda tinha aquele problema da rigidez que os católicos viam os outros profetentes de outras religiões. Mas eles tinham uma certa razão, né? Porque, na verdade, o espiritismo ele se implanta por toda parte, porque, principalmente nas classes mais cultas, porque nessas aí, eles reconhecem que tem um fundo de verdade. Analisam bem os fenômenos, estudam a filosofia, a lógica, né? E aqueles dogmas que eram impostos, eles também são revistos, né, sob uma nova ótica. Repetidas vezes, os espíritos
tem dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a vontade dos homens. Então, a gente sabe que a doutrina espírita vai levar a humanidade a uma nova fase, que é a fase do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Sobre o progresso moral, Leon Denis, no livro, ele fez um discurso na conferência feita em Tours, no ano de 1880, 29 de fevereiro, e também em Orleans, em 4 de abril de 1880. Ele fez o curso e deu esse livrinho aqui, ó. É um livro sobre o progresso. Então, ele fala aqui sobre o progresso. Esse livrinho aqui tem história, porque o prefácio dele é do Altivo Pampiro, e ele disse que esse livro, eles tomaram conhecimento aqui na Biblioteca Nacional, que tinha esse livro arquivado lá na Biblioteca da França. E eles foram lá e pegaram, e trouxeram e fizeram esse livrinho e imprimiram lá no Leon Denis. E ele fala sobre vários tipos de progresso, e principalmente sobre o progresso moral. Foram várias horas de conferência, né? Então, mas o progresso, a doutrina espírita, ela, no início, né, primeiro era a curiosidade, né, sobre os fenômenos, depois despertou o raciocínio e a filosofia. E terceiro é o da aplicação e das consequências. Aí a doutrina espírita foi progredindo, principalmente depois que foi sendo mais bem compreendida, né? Porque ela toca a parte importante, que é sobre a felicidade. Só que, para muitos, os imediatistas, né, eles ficam um pouco desanimados, porque vai depender do trabalho deles, né, do trabalho próprio. É um trabalho personalíssimo. Você não pode botar ninguém para fazer um trabalho para desenvolver a sua moral. Você que tem que trabalhar isso, né? Não adianta. E aí, a parte desses fenômenos, tem a filosofia, que explica. Kardec, na época da codificação, ele recebia cartas de várias partes e foi juntando essas cartas, né? E aí foi aí que ele escreveu sobre tá na introdução do Evangelho, sobre a aceitação de um fato espírita, né? Ou uma orientação espírita, se ela vier de vários locais sobre o mesmo assunto, então passa pelo CUE, né? Foi assim que aconteceu sobre a doutrina dos anjos decaídos, que está na Gênese, né? Ele falou que já tinha passado pelo crivo do CUE e colocou na Revista Espírita. Agora, aí Kardec comenta aqui, que os que criticam a doutrina espírita, eles têm que apresentar uma coisa razoável que explique melhor do que a doutrina espírita explica. A doutrina espírita ela veio confirmar os ensinamentos de Jesus. Ela não derrogou nada, ela não contrariou nada do que Jesus ensinou, pelo contrário. Ela vem confirmar e esclarecer, inclusive sobre materializações.
Mas a força do Espiritismo está na filosofia mesmo, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Não é pela prática das manifestações materiais que está a força do Espiritismo. Também não há misticismo no estudo da doutrina espírita. O estudo dos mistérios da alma, de espiritualidade na antiguidade, ele não era amplo, porque muitas dificuldades existiam, né? Inclusive naquela dificuldade da impressão, papel, pergaminho, né? Isso restringia o conhecimento. Mas, na atualidade, o estudo é livre, né? Muitos livros, muitas comunicações dos espíritos nos trazendo informações úteis para o desenvolvimento moral da humanidade. Mas sabemos que nós temos que ter o filtro, porque as comunicações dos espíritos acontecem e espíritos de diversos graus de conhecimento e de adiantamento, né? Então, tem mesmo que passar no crivo, tem que ser analisado para que se vá para frente e não se crie problema para estagnar uma coisa que está progredindo. E a vida de Jesus trouxe a realidade da nossa existência, né? Ele tornou concreta a vida futura e deu exemplo de que a vida não se extingue com a morte, porque ele se apresentou aos apóstolos após ter sido sacrificado. E mais importante, enquanto estava a trabalho, fez predições de que seria sacrificado e mostrou que havia um cálice destinado a ele, que ele teria que beber desse cálice. Ou seja, ele mostrou claramente que veio em missão. A missão dele era trazer a boa nova, né? Implantar uma nova fase no desenvolvimento moral da humanidade. Mas, depois disso, com as cruzadas, né? Muitos irmãos nossos ficaram pelo caminho, muitos sacrificados. O Consolador prometido, que não guarda segredos, usa uma linguagem clara, sem ambiguidade, sem alegorias, que deixem espaço para ambiguidades. Ele deseja que a luz da verdade venha para toda a humanidade. Não é para um profitente da doutrina espírita. Não. É para toda a humanidade. E quando a gente fala humanidade, a gente quer incluir os desencarnados, porque eles estão na humanidade também. Então, meus irmãos, a doutrina espírita ensina, prestigiando o bom senso, a razão, e visa que o homem tenha a fé raciocinada, que se apoia na razão. E se apoiando na razão, sempre será mais forte do que aqueles que não se apoiam no nada, que se apoiam em dogmas e não esclarecem, deixam só mistérios. Então, são chegados os tempos dos homens conhecerem a verdade. As manifestações espíritas, elas não constituem privilégio de um único homem, elas estão ao alcance de toda a gente e de todos que a ela recorrem. Na época, Kardec comenta que se proibissem as manifestações espíritas em um país, isso não adiantaria muita coisa, porque por todo o planeta existem médios e que não seria possível travar esse movimento que vem do plano espiritual.
O Espiritismo não é obra de um homem. No prefácio do Evangelho, nós encontramos lá os Espíritos do Senhor são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos do cego. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela faz parte dos planos do Criador. O Espírito Lamennais, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, um trechinho, ele fala: pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então, meus irmãos, essa criação, essa geração, são filhos pródigos, né, que se afastaram do Pai. Não posso me alongar mais, porque já tá entrando está passando da hora, né? E eu só queria deixar aqui gravado aqui o finalzinho, que é: o homem precisa desenvolver o amor incondicional por toda a humanidade, e a ferramenta que ele tem atualmente, né, é a caridade. Era esse o recado de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão, pelo seu estudo, muito esclarecedor. Muita coisa para refletir, né? Aprendemos bastante. Depois desse belo estudo do nosso irmão, que aprendemos bastante, vamos nos preparar para fazer a prece de radiação, que é o prece à distância. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, nosso querido mentor. Estamos aqui agora, nesse momento, para pensar nos nossos irmãos encarnados. Primeiramente, vamos pedir perdão pelas nossas falhas, nossas mazelas, e que tenhamos capacidade de perdoar. Pedimos perdão por todos os nossos atos, nossas falhas, e tenhamos capacidade de perdoar. Estamos prontos agora para pedir por todos os nossos irmãos, nossos entes queridos, nossos irmãos que não tem ninguém pedir por eles, enfim, por toda a humanidade. Vamos começar pelo nosso lar, com os irmãos que aqui que convivem conosco, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos que nos visitam, enfim, todos esses queridos irmãos que estão no nosso dia a dia, em nossos pensamentos. Que eles sejam abençoados e protegidos. Saímos do nosso lar
do nosso convívio. Vamos passar por irmãos que estão em sofrimento, aqueles que estão na rua, necessitando de um lar, de um alimento, de um emprego. Essas crianças abandonadas nas ruas, nos orfanatos, necessitam de um carinho, de uma paz interior, que tanto precisam. Os idosos, não só do lar de Francisco, como todos os asilos, mas também aqueles que estão na rua, passando agora necessidade, principalmente com esse frio, que está muito acentuado. Se nós aqui, que temos as condições, estamos sentindo frio, imagine esses irmãos em situações precárias. Como estão, meus filhos? Vamos pedir por eles, meu Pai, para que todos sejam atendidos e amparados. Vamos pedir pelos irmãos que estão internados devido a doenças da alma e doenças físicas, nos hospitais, nas casas de saúde, nos manicômios, que eles possam ser assistidos pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes e sua falante, irmã Sheila, como também pelos médicos da Terra, que pedimos também por eles, Pai, que fazem um trabalho muito bonito. Vamos pensar também pelos nossos irmãos desempregados, pelos aqueles privados da sociedade, pelos indígenas, pelas aldeias indígenas. Enfim, Pai, pedir por todos esses irmãos que estão em sofrimento. Não esquecer aqueles que estão nos países em que a guerra está presente, que os governantes possam pensar um pouco em acabar essa guerra, tão prejudicial não só às nações que convivem com ela, como todos os países do mundo. Pensar no nosso Brasil, também fase difícil, muitos desempregos, pessoas passando fome. Os nossos governantes possam pensar um pouquinho nessa população tão sofrida, onde Ismael possa estar mais presente, está sempre um pouco mais intuindo esses governantes a olhar um pouco para a nossa população. Meus irmãos, vamos pedir pela nossa casa querida, a Congregação Espírita Francisco de Paula, da Tijuca e do Riachuelo, pelo lar de Francisco, por todos os seus dirigentes, os médios que lá trabalham, os médios que estão afastados por algum motivo, pelos frequentadores, pelos funcionários, pelos voluntários, para que todos possam encontrar a paz tão desejada por todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O nosso irmão Eduardo vai fazer para nós a prece para os desencarnados. Por favor, Eduardo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e nossos agradecimentos ao nosso irmão Pai Jacó. Meus irmãos, vamos mentalizar aqueles nossos irmãos que já estão na verdadeira vida, aqueles que estão sempre em nossos pensamentos, que Deus não separa aqueles que se amam, né? Para dirigir nossas preces ao Pai, pedindo por eles. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos, trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos num só pensamento, para pedir pelos nossos irmãos que já retornaram à verdadeira vida. Pedir que eles sejam fortalecidos, orientados, e aqueles que estão chegando agora, que sejam encaminhados aos prontos-socorros de espaço para os devidos esclarecimentos, para que eles consigam se estabilizar,
e se convencer que necessitam se desprender da matéria, deixar apenas como conhecimento, como aprendizado, o período que estiveram aqui no planeta. Todos nós nos reencontraremos conforme Jesus nos ensinou. Não há motivo para imaginar que esses irmãos estejam passando dificuldades incontornáveis, porque eles têm quem os auxilie, quem os oriente, quem os ampare, quem os proteja, inclusive dos nossos pensamentos. Muito especialmente pedimos, Pai, por aqueles nossos irmãos que ainda não têm consciência da verdadeira situação deles na vida, no plano extrafísico, para que também sejam socorridos e encaminhados. A graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Obrigado, Senhor. Obrigado, Eduardo, pela sua prece. Zé Evangelista, por favor, faça para nós a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Senhor, queremos agradecer pelas bênçãos que recebemos hoje. Esclarecimento através do nosso palestrante, que nos informou o valor inestimável da doutrina espírita. As dúvidas outrora que nos faziam perdidos na noite escura da ciência. Surgiu, né, o espiritismo, trazendo o sol que ilumina o caminho do amanhã, de hoje, da manhã, fazendo com que, aqui, reunidos, possamos guardar em nossos corações o esclarecimento que recebemos nesta noite, e qual nossos amigos da espiritualidade está, até agora, junto de nós, inspirando a trabalhar, a vivenciar o Evangelho, porque o Espiritismo veio esclarecer o que não entendíamos. Senhor, agradecemos a imensa misericórdia que tens de nós, filhos seus. Sim, agradecemos. Permita, Senhor, que na próxima quinta-feira estejamos novamente reunidos para mais uma ceia na casa do Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e o irmão Jacó, que conosco está nesse momento. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prece. Um momentinho de atenção para a leitura do nosso boletim. A Congregação Espírita precisa de sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para contribuir, dando assistência aos vovozinhos do Lar São Francisco e aos nossos assistidos. Contribuir de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. Preces e evidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e evidências. A prioridade será daqueles que haviam marcado preces e evidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em função da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médios poderão marcar preces. Dia das Crianças. Iniciamos a campanha para o Dia das Crianças das nossas escolas de evangelização. Precisamos de madrinhas e padrinhos. Por favor, quem puder padrinhar, entre em contato com Virma pelo telefone WhatsApp 999560700
ou procure a tesouraria em caso de dúvidas. Torne-se sócio da congregação e contribuem com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades. Principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Médios voluntários, venha participar da equipe do atendimento ao médio enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo pelo telefone 988-999931. Nós vamos iniciar nossas atividades presenciais a partir do dia 13. Os nossos grupos são formados no mínimo de 3 pessoas, mas ainda tem grupos com 2 médios só. Estamos precisando de médios voluntários ou alunos do 4º período. Quem tiver contato com ele, que eu possa trabalhar nesse horário, por favor, peçam para ligar para mim, tá bom? Enxovar de bebês. O cadastramento de gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários, RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Cestas básicas para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e aos nossos assistidos. As doações podem ser feitas de 2 maneiras. Através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, precisamos de terapeuta ocupacional e agradecemos a doação de gás e algodão, atadura, pomada Dersane, flauta geriátrica de tamanho GEG-XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex, tamanho MG, roupa íntima, GEG, tamanho feminina e masculina, esparadrapo micropólio, entrega na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Meus irmãos, agradecemos muito a participação de vocês e contamos com a presença de todos na próxima segunda-feira, às 20 horas, ou na próxima quinta, às 19h30. Fiquem em paz. Um abraço em todos.